a espessura, a medida. Por fim, conhecemos o painel Utilities, né, como uma ferramenta auxiliar, como medir distância, identificar coordenadas, etc. Hoje, nós vamos conhecer um dos painéis mais importantes do que é o painel Modify. Né? Enquanto o painel Draw serve para criar objetos, o painel Modify ele é onde a gente vai editar e ajustar o que já foi desenhado. E aí que se faz comando que usamos o tempo todo durante a criação do projeto. Tá. Vamos criar um novo projeto. Então, como eu falei, a gente pode criar um novo projeto. Vou aqui em New, aqui criando esse mais. Pronto. Vai estar uma grelha. Vou tirar a grelha com F7. Tá. Vamos criar, sei lá, um retângulo. REC, né? Atalho REC, Enter. Ok. Como mover? Né? Deixa eu criar uma linha aqui também. Como mover esses dois objetos, né? Esse retângulo e essa linha? Eu clico no objeto, venho aqui em Move, seleciono um ponto que eu quero mover e movo ele, tá? Só um minutinho, é só para mim que não está acontecendo? O que? Aqui aparecendo. A tela? Aqui apareceu. Ah, certo, tá bem, então. Vou ajeitar aqui dentro da internet. Tá, então você ou clica em Move, seleciona o objeto, aperta Enter, e depois seleciona o local que você quer mover, ou você seleciona o objeto primeiro, Move, o ponto e move, tá? Outra ferramenta que a gente utiliza muito é a ferramenta Rotate, que serve para rotacionar esse objeto, certo? Por exemplo, vou fazer aqui um quadrado de lado 10 por 10. Então, como falei, escrevo primeiro o eixo X, tab, eixo Y, dou um zoom extents aqui no objeto, né, aqui no painel, na guia de navegação, painel de navegação, seleciono o objeto, rotate, seleciono o eixo pelo qual o objeto ele vai rotacionar, então vou selecionar esse eixo aqui, e aqui eu posso rotacionar o objeto. Ou eu posso escrever o ângulo de rotação. Então, se eu escrever aqui 45, vou ter um ângulo de rotação de 45. Tá? O objeto rotacionou 45 graus. Né? Aí quero voltar. Se eu rotacionei 45, eu tenho que rotacionar menos 45 e voltar a sua posição original. Tá? Para movimentar o objeto, eu posso utilizar o atalho M, que é Move, tá? Move. E para rotacionar, eu vou utilizar o atalho RO, tá? Rotate. Agora, o comando copy, né? O comando copy serve para copiar objetos. E aí eu seleciono o objeto, né? Escrevo CO, o atalho, ou venho aqui, né, no painel Modify, na guia Home, copy, seleciono aqui o objeto, venho aqui, seleciono o objeto, copy, seleciono o ponto que eu quero tirar a cópia do objeto, então vou tirar a partir daqui, e aí eu posso criar quantas cópias do objeto eu quiser, tá? A gente pode utilizar delete para deletar esses objetos que eu criei, ou a ferramenta erase, né? Que é essa ferramenta aqui. Que eu posso escrever erase, né, como no atalho, ou utilizar, vem aqui no painel modify. Então,
clico nela, clico nos objetos que eu quero deletar e aperto a tecla Enter. Certo? Mirror. Para que serve a ferramenta Mirror? Tá? A ferramenta Mirror ela serve para espelhar um objeto. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma representação de uma tomada em projetos elétricos, né? Você tem, vamos criar aqui um polyline, vamos utilizar uma polyline, né? Que é aqui no painel Draw ou o atalho PL. Vamos criar aqui essa estrutura e eu quero espelhar essa estrutura nesse sentido aqui, tá? Vou criar uma cópia simétrica dela no outro sentido. Eu clico nela, venho aqui em Mirror ou M e seleciono um ponto que você quer criar essa cópia, tá? E aí, pronto. Ele vai... Peraí, tá meio estranho isso. Mirror. Aquele não foi... Ele não criei... Peraí, deixa eu criar isso aqui no Polyline. Pronto, agora sim. Mirror. Clico no objeto, Enter, seleciono o ponto que você quer. E ele vai perguntar se você quer deletar o objeto que você quer espelhar, tá? Clicar assim, pronto, deletei e apenas espelhei ele, certo? Mas tem a opção também de espelhar, deixar pronto, tá? Outra ferramenta que a gente utiliza é a ferramenta Scale ou Escala, tá? A ferramenta Scala você vai aumentar ou diminuir o tamanho do objeto em um fator. Então, por exemplo, se eu aumentar o objeto em um fator 2, ele vai dobrar de tamanho. Tá? Se eu multiplicar o tamanho do objeto por 0,5, ele vai reduzir o tamanho pela metade. Tá? Então, eu seleciono um objeto, né, venho aqui utilizando a ferramenta ou método de seleção Window, né, venho aqui em Escala, seleciono um ponto no qual ele vai aumentar ou diminuir, né, eu posso tanto movendo o mouse aqui aumentar ou diminuir o tamanho dele, quanto digitar o fator pelo qual eu quero que ele aumente. Então, 2. Pronto, ele dobrou de tamanho. Tá? Quero que ele volte para o tamanho original. Então, seleciono Scale, seleciono algum ponto qualquer, digito 0,5. Né? Voltou pela metade. Eu posso utilizar o atalho SC, tá? Para utilizar essa ferramenta. Agora a ferramenta Stretch. Para que é a ferramenta Stretch? Em inglês, né, a palavra stretch é esticar. Então a gente vai esticar um objeto. Vamos desenhar aqui outra polilinha, tá? Polilinha. Vamos criar essa polilinha aqui, ó. Eu quero esticar esse objeto para a direita, tá? Como é que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta Stretch ou ST ou Stretch, na verdade, escrever Stretch. Se eu selecionar o objeto, ele não vai esticar, tá? Aqui o nome Select Object. Né? Se eu selecionar aqui, ó, e apertar Enter, ele não vai. Eu vou selecionar um ponto para esticar aqui, ele vai mover o objeto. Como é que faz para esticar? Stretch. E aí eu vou selecionar no método de seleção Windows, tá? Que é esse método de seleção aqui. Então, selecionei, Enter, o ponto que eu quero esticar, e aí sim, ele estica.
Tá vendo? Pronto. E a ferramenta Explode, tá? Para que ela serve? Bom, a ferramenta Explode no AutoCAD ela serve para quebrar um objeto composto em partes menores e independentes. Né? Como assim? Por exemplo, polyline é um objeto composto independente. Né? Eu criei aqui uma polyline. Se eu selecionar ela, eu seleciono todos esses segmentos aqui, diferente de uma line, tá? De uma linha. Se eu criar um objeto aqui de linhas e for selecionar ele, eu vou selecionar apenas os segmentos, tá? O segmento é esse segmento, e o polyline não. Polyline eu vou selecionar o objeto. Esse é um objeto composto, tá? Mesma coisa de um quadrado, né? Se eu for escrever aqui um quadrado de lado 10 por 10, 10 por 10, pronto, ele é um objeto aqui, movimentar, move, ele é um objeto composto, tá? Seleciono ele, seleciono todos os seus lados, todos os seus segmentos. E aí eu utilizo essa ferramenta Explode para desfazer isso, para se tornar um objeto composto por vários segmentos, né? Então eu seleciono o objeto, tá? Selecionar todos, tanto a polyline quanto esse retângulo. Então seleciono aqui, vem aqui, ó, Explode ou EX, ou Explode. Pronto. Ele se tornou um objeto separado, tá vendo? Eu posso selecionar cada lado aqui do quadrado, cada segmento dessa polilinha, tá? E para desfazer isso, para fazer o contrário, né, justamente deixar como estava, né, como um objeto composto. Aí eu vou utilizar a ferramenta Join. Você vem aqui no painel Modify, vem aqui, ó, nessa ferramenta Join, ou, né, através do atalho J. Então você aperta em J, pronto, ele voltou a ser uma polyline, tá? Certo. Agora vamos falar sobre a ferramenta Trim, tá? Bom, a ferramenta Trim, que é essa ferramenta daqui, ela remove trechos excedentes de linhas, arcos, círculos e etc. quando eles se cruzam com outros objetos. Por exemplo, vamos pegar uma linha aqui e vamos cruzar nesse objeto aqui, nesse quadrado de lado 10 por 10, tá? Pegar duas linhas. E eu quero tirar essa rebarba daqui, eu quero tirar essa parte de fora, né? Quero deixar apenas essa linha aqui de dentro, essas linhas de dentro. Como é que eu faço? Eu venho aqui em Trim, ou TR, né? Enter, seleciono as partes que eu quero tirar, tá? Simples. Ok. Agora a ferramenta Extend. A ferramenta Extend, ela serve para estender, alongar o objeto até que ele se encontre outro objeto, tá? O oposto do trim. Então, por exemplo, eu vou criar uma linha aqui dentro desse retângulo, que vai daqui até aqui. Como é que eu estendo essa linha daqui até o final, até o outro lado do quadrado? Tá? Tem duas formas de fazer isso. Você vem aqui e puxa essa linha para cá, tá? Ou utiliza a ferramenta Extend. Então, eu vou aqui, seleciono a linha que eu quero estender, é X no atalho, ou aqui do lado do Trim, você utiliza o Extend. E aí seleciono peraí. Seleciono a primeira ferramenta, depois a linha que você quer estender, pronto, ele estendeu, tá?
Vamos ver agora a ferramenta Break at Point. Tá? A ferramenta Break at Point é a ferramenta que serve para quebrar, dividir um objeto em um ponto específico, criando duas partes separadas. Por exemplo, eu quero criar uma linha aqui, criar uma linha, tá? O atalho L, e eu quero quebrar essa linha em duas, tá? Ao invés de ser uma linha, duas linhas. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no painel Modify, aqui em Break at Point, ou escrever Break at Point, aqui, seleciona o objeto. Agora você vai selecionar o ponto que você quer quebrar esse objeto. Eu vou selecionar aqui. Pronto. Eu já tenho duas linhas aqui. Tá? A ferramenta Break, né? Para que ela serve? Ela serve para remover um trecho de um objeto, cortando entre dois pontos que você escolher. Né? Por exemplo, eu tenho aqui esse quadrado e eu quero abrir esse quadrado. Tá? Ele está fechado. Né? Esse aqui está fechado, eu quero abrir ele. Né? Eu venho aqui no painel Modify, Break, que é do lado de Break at Point, tá? Ou o atalho BR. E aí eu vou selecionar o ponto do objeto que eu quero abrir. Então, vou selecionar aqui, exemplo, até onde eu quero que ele se abra. Eu vou deixar aqui, pronto. Eu abri esse quadrado, tá? Certo. Deixa eu ver outra ferramenta aqui. Offset. É uma ferramenta muito importante, principalmente quando a gente quer fazer plantas baixas. Né? O que o offset ele faz? Ele serve para criar uma cópia paralela de um objeto a uma distância determinada. Então, vou criar uma cópia desse quadrado a uma distância x dele mesmo, tanto ou para fora ou para dentro. E se fosse uma circunferência, seria circunferências concêntricas. Tá? Por exemplo, seleciona um objeto, né? Você quer criar a cópia, aperta aqui nesse símbolo de C, o offset, né? Ou utilizar o atalho O, O, tá? Então seleciona ele. Agora você vai digitar a distância. Depois que você selecionou a ferramenta, né? Você vai digitar a distância que você quer criar essa cópia. Então vou botar aqui, eu criei 10 por 10, né? Então vou colocar aqui a distância de 1. Pronto. Aí eu crio a cópia a uma distância. Acho que só ficou meio bugado isso aqui, né? Deixa eu criar de novo. 10 por 10. Vem aqui, seleciono ele, offset, digito a distância que eu quero, pronto. Eu criei uma cópia. Eu posso criar uma cópia dele a uma distância de 1, né, de acordo com a unidade de medida que a gente definiu no começo, né, para dentro ou para fora, tá? Só para relembrar, né, a unidade de medidas, a gente vai definir, sempre antes de fazer um projeto, a gente tem que definir a unidade de medidas. Né? Então a gente vai aqui em units, como eu falei para vocês na segunda aula, e define aqui. Aqui está em milímetros, né? Eu vou deixar em metros. Metros aqui. Pronto. Então aqui 10 por 10 são 10 por 10 metros, tá? Agora eu vou falar sobre a ferramenta Array, tá? O que a ferramenta Array ela faz, né? Tem vários arrays. Array no inglês é vetor, né? Então Path Array é vetor de caminho, Polar Array é vetor polar, Rectangular Array é vetor retangular. Né? O que ele faz? Ele cria um vetor de objeto, ou seja, cópias desse objeto, distanciado, com a mesma distância entre si, ao longo de um caminho. Tá? Por exemplo, vou criar aqui um caminho reto, né? Uma linha.
E aqui eu vou criar uma circunferência. Tá? Então eu vou criar um vetor de circunferências ao longo dessa reta aqui. Como é que eu faço? Venho aqui em Array, Path Array, seleciono o objeto que eu quero criar o vetor, Enter, depois o caminho, pronto, cria um vetor de objetos. E aí quando você cria esse vetor, abre-se uma guia chamada Array Creation, onde você vai poder editar esse vetor. Então eu posso selecionar a distância entre os objetos, aqui em Between, a quantidade de fileiras. Então eu posso, por exemplo, criar 2 fileiras de objeto, né? 3 fileiras. A distância entre as fileiras, então posso botar aqui 10. A distância total, né, que é daqui até aqui, eu posso definir aqui. Esse levels é em 3 dimensões, não é para a gente ver isso aqui agora, tá? Então, a distância total, a distância entre eles, etc. Tá? Eu posso desassociar esse vetor desse caminho, então eu posso selecionar o vetor. Quando eu seleciono, né, um objeto do vetor, eu seleciono todo o vetor. Tá? E aí eu posso mover ele com M. Né? Se eu mover ele, ele vai perguntar se eu quero desassociar esse vetor desse caminho que eu escolhi, que é essa reta. Escolho continue e ele sai aqui. Tá? Posso criar um caminho mais cheio de curvas, né? Utilizando Spline Fit, né? Que a gente viu também, que é SPL. Criar aqui um caminho com curvas. Né? Criar aqui uma linha. Tá? Criar aqui Path Array. Seleciono o objeto. Enter. Depois seleciono a curva. Pronto. Criei um vetor dessas linhas que eu criei ao longo desse caminho. Tá? Certo. Se Polar Array é um vetor ao longo de um caminho, então, se Path Array é um vetor ao longo de um caminho, então Polar Array é um vetor ao longo de uma circunferência. Tá? Vou criar aqui outra circunferência. Quero criar um vetor ao longo de uma circunferência. Então, venho aqui em Polar Array, seleciono o objeto, Enter, e eu vou selecionar o centro dessa circunferência, né? Selecionar aqui. Pronto. Eu posso editar a quantidade de itens, que aqui são 6, o ângulo entre eles, né? Então aqui 60 graus, quantidade de fileiras, eu posso botar aqui 2 fileiras, enfim, a quantidade de fileiras que eu quiser, a distância entre elas, etc. Tá? E por fim, eu tenho um Rectangular Array que serve para criar uma matriz, né, desses objetos. Então, por exemplo, vou criar uma matriz desse retângulo aqui, tá? Vem aqui em Array, Rectangular Array, seleciono o objeto, Enter. Pronto, criei uma matriz desses objetos. Posso definir a quantidade de colunas aqui, tá? Definir a distância entre os objetos da coluna, a distância total da coluna aqui, né? Em X, quantidade de linhas, a distância entre as linhas, etc. Certo. Agora, nós vamos falar sobre a ferramenta Chamfer. Tá? Para que serve a ferramenta Chamfer? Né? Ela serve para criar um chanfro, ou seja, um corte em ângulo reto entre duas linhas que se encontram, substituindo o ângulo por uma linha reta inclinada. Por exemplo, criar um retângulo aqui, na verdade um quadrado, 10 por 10. Então, aqui, digito 10, eixo X, eixo Y, 10 também. Zoom Extends. Tá. Quero chanfrar aqui esse quadrado, né? Os 4 vértices desse quadrado, né? As 4 esquinas. Tem duas formas, né? Eu posso vir aqui, ó,
e criar um quadrado aqui, ou enfim, um retângulo, enfim, o que você preferir, né? De, de acordo com os lados desse quadrado ou desse retângulo, o chanfro ele vai ter um formato diferente, né? Vamos criar aqui 10 por 1 por 1. Tá? Então, eu tenho um quadrado 10 por 10, eu criar um chanfer com lado 1 por 1. Então, vem aqui, ó, boto na direção aqui do lado, boto 1, para baixo, 1, o lado, aqui, só clicar do lado aqui, pronto, aí eu vou ligar essa diagonal, tá? Eu vou utilizar a ferramenta Trim, que a gente aprendeu, né? E vamos tirar aqui essa parte. Tá? Pronto, criei um chanfro aqui na esquina desse quadrado, tá? Só que existe uma ferramenta muito mais prática para fazer isso, né? Que é chanfer. Deixa eu tirar aqui. Trim. Pronto. Eu venho aqui onde está escrito Fillet, tá? E utilizo aqui a ferramenta Chamfer, ou CHA, tá? CHA. E aí a primeira coisa que a gente tem que selecionar aqui na barra de comandos, tá? É a distância, que é justamente os lados desse quadrado ou desse retângulo, tá? Que eu quero criar. Então a distância, eu vou colocar 1, aí um dos lados vai ser 1, outro lado também vai ser 1. E agora eu tenho que selecionar, se eu quero selecionar vários vértices, né, eu utilizo Multiple, tá? Se eu não selecionar o Multiple, o que acontece, né? Eu venho aqui, ó, selecionar um objeto. Sumiu. Deixa eu criar. Deixa eu criar outro retângulo, quadrado. 10 por 10. Tá. Venho aqui em chamfer. Aí escrevo a distância aqui, aperto D, 1 por 1. Venho aqui, seleciono o lado, pronto, ele fez o chanfre. Só que a ferramenta ela sumiu, né? Eu tenho que selecionar de novo. Para evitar isso e fazer vários chanfres com essa mesma configuração que eu fiz aqui, venho aqui em chanfer, seleciono a distância, 1 por 1, venho aqui em multiple, pronto. Agora eu posso selecionar a quantidade de skins que eu quiser para chanfrar, tá? K. Certo. Pronto, agora a gente vai falar sobre a ferramenta Fillet, né? A ferramenta Fillet ela serve para criar um arredondamento entre duas linhas ou segmentos que se encontram em um ponto, tá? Então eu vou dar aqui Ctrl Z, tá? E eu quero arredondar esse vértice daqui. Então vem aqui do lado de chamfer, né? Eu tenho a ferramenta Fillet. Só que ao invés da distância, né? Eu vou escrever o ângulo. Então vem aqui em radius, na barra de comando, escrevo, sei lá, 1, raio 1, múltiplo, né, que eu quero arredondar esses três vértices daqui. Pronto, aí eu seleciono os dois lados que eu quero arredondar, tá? Pronto, a gente falou sobre praticamente as principais ferramentas aqui do painel Modify, certo? Agora a gente vai ver como criar textos
no AutoCAD, tá? Como, por exemplo, o texto que está aqui nessa planta baixa, né? Nessa planta baixa, a gente tem aqui o nome sala de estar, cozinha, banheiro, BWC, né? Dormitório, enfim. Como criar esses textos, tá? Então, a gente vem aqui, ó, em Text. Então, Guia Home, painel Annotation, Text. E a gente pode selecionar um texto de várias linhas, que é Multiline Text, ou de uma linha só. Então, eu vou criar aqui um de várias linhas. E aí eu vou criar uma caixa de texto, tá? Então, aqui criar, sei lá, mini curso. Eu posso ficar aqui essa caixa de texto. E posso, né, digitar o tamanho da letra. Então aqui está 3, eu posso botar 4, tá, 2.5. Aqui em Mask, eu posso determinar o plano de fundo, a cor do plano de fundo. Então eu vou botar aqui amarelo. Esse aqui, Border Offset Factor, é a distância pela qual essa cor ela vai se estender da caixa de texto, tá? Então, deixar em 1 para ela não se estender, né? Ela ocupar toda a caixa de texto. Eu vou deixar uma cor amarela, né, como exemplo. Pronto. Eu posso aqui, ó, onde está escrito By Layer, colocar a cor da letra, tá? Eu posso digitar qual tipo de letra, Arial Black, enfim. Deixar em negrito, em itálico, colocar uma linha embaixo, uma linha em cima, colocar uma linha, né, que trace aqui o texto que escrevi. Aqui em Formatting, eu posso escrever as letras. Tá? Eu posso escrever a distância do texto. Eu posso digitar aqui, ó, o ângulo que a letra ela faz. Posso botar em 45, tá? 0, enfim. Certo. Eu posso justificar, né, o texto para a esquerda, justificar no centro, direita. Certo. Agora, nós vamos ver as cotas, certo? Como criar cotas no AutoCAD. Então, venho aqui, vou criar uma linha aqui, distância 100. Tá? Aqui eu vou botar aqui. Tá, eu quero criar uma cota, né, dessas distâncias aqui. Tá? Então aqui eu venho em... Eu quero criar, né, aqui é uma reta, né? É um elemento linear. Então eu venho aqui e ele não está inclinado. Então eu utilizo aqui a cota linear, tá? Seleciono os 2 pontos que eu quero criar essa cota. Pronto, cria a cota. Tá? Então você puxa e a cota se estica. Tá? E se eu quiser estender essa cota para os outros também, né? Então eu quero criar uma cota aqui, aqui e aqui. Eu seleciono o objeto, eu venho aqui em Annotate, na guia Annotate, tá? Venho aqui em Continue, tá vendo aqui? Ou o atalho Dim Continue, seleciono a cota, pronto. Posso criar
várias cotas que eu quiser, né? E eu posso editar essa cota também, tá? Como assim? Eu posso editar, por exemplo, o tamanho desse número, eu posso editar essa linha aqui, qual a cor dela, qual a cor dessa seta, o quanto essa linha se estende aqui após a seta, né? Vejo que ela ultrapassa um pouquinho essa seta aqui. A distância dessas duas linhas aqui paralelas do objeto que eu quero, tá? Então seleciono ela, eu venho aqui em Dimensions, peraí, na guia Home, tá? Annotation, e aqui é a cota que eu estou utilizando, que é essa ISO 25. Eu posso alterar, posso botar Annotative, Standard, enfim. E eu posso modificar ela também, editar, ou criar uma nova que eu quero. Então eu venho aqui, ó, seleciono aqui, vai abrir essa janela, eu posso modificar essa cota, tá? Então eu posso, por exemplo, vir aqui em Text, né? O estilo do texto, né? A cor do texto, eu posso botar vermelho, né? A cor de fundo, né? Posso botar amarelo, por exemplo. Enfim, eu posso editar o tamanho, né, do texto. Então posso criar aqui, sei lá, 5, sei lá. E toda modificação que você fizer vai aparecer aqui do lado o que é que você está fazendo, tá? Nessa janela. Eu posso criar a distância, né, editar a distância desse número aqui, da seta, dessa barra aqui, que é uma seta. Então, posso colocar aqui 1. Então, aumentei a distância, tá? Geralmente a gente deixa em 0.625 mesmo. Tá? A gente pode editar, né? Se essa como é que se diz? A localização desse número aqui na cota, então a gente pode colocar ela embaixo, aqui está above, acima, né? A gente pode botar um número embaixo, então veja que ele foi para baixo. Eu posso colocar ele no centro também, tá? E aí eu posso colocar do lado, enfim. Eu posso editar se ele está na horizontal, tá? Ou se ele está alinhado, se o número está alinhado aqui com a cota. Tá? Eu posso editar o tipo de flecha, né? Posso colocar branca, eu posso colocar com um ponto, né? Enfim, eu posso editar o tamanho dessa flecha, tá? Eu posso aí em linhas, né? Essas linhas daqui, eu posso editar a cor dessa linha daqui, ó, da flecha, tá? Eu posso editar o tipo de linha, se é tracejada, enfim. Eu posso editar a grossura da linha, tá? Essas linhas que se estendem, né? Eu venho aqui, extension lines, eu posso editar a cor delas, tá? Eu posso, enfim, determinar o tipo de linha, a espessura. Eu posso remover uma dessas linhas aqui, ó. Tá? Assim como eu posso remover aqui também uma das flashes. Eu posso definir o quanto que essa linha que se estende, o quanto que ela se estende. Então eu posso colocar, sei lá, 5. Veja que ela se estendeu bastante aqui, né? Deixar 1.25 mesmo. E eu posso definir a distância dessa linha que se estende do objeto. Então a distância aqui entre o objeto e essa linha, eu posso determinar aqui, sei lá, 1, 3. Então aqui, ó, ficou mais longe do objeto. Então deixa 0.625 mesmo. Tá?
Pronto, eu acho que eu falei tudo, né, que a gente poderia ter falado em um curso de introdução ao AutoCAD, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês um exercício para vocês fazerem, né? Com todas essas ferramentas que eu falei, você vai ser capaz de criar essa planta baixa daqui, tá? Então aqui, eu quero que você faça, né, como exercício, essa planta baixa com esses nomes, tá? Aqui, igualzinho como tá aqui, com exceção dessa linha na diagonal, eu quero que tudo esteja igual, tá? Então, eu quero que você crie essa cota aqui com esse número centralizado, como tá aqui, tá? Com essa cor vermelha, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês fazerem, né? Por exemplo, aqui, qual é essa distância aqui? Qual é a distância? Você tem. Geralmente a gente utiliza para a parede uma grossura de 15 centímetros, tá? Então aqui, se a gente ver, aqui tem 3,35, então 3,35 mais 1,50 mais 2,85, tá? Aqui eu tenho 7,7. Então, deixa eu só anotar aqui. Tá? Peraí. Então, essa distância daqui para aqui é 7,7, sem contar, né, a parede. Então, deixa eu anotar aqui. 7,7. E essa distância aqui é 2,85 mais 2, que dá 4,85, né? Sem a parede, sem comprar a parede. 4,85. Certo, então eu posso vir aqui, ó, criar um retângulo. De lado 7,7, como a gente viu, né? 7,7, cabe 4,85. E agora a gente vai adicionar a parede externa, né? Então a gente criou esse retângulo daqui, né? Agora a gente vai criar a parede externa. Então como é que a gente faz isso? A gente utiliza a ferramenta Offset, tá? Eu venho aqui, ó, seleciono ele, clique em Offset. A distância é 0,15, né, que é a grossura da parede, fora, tá? Pronto, criei a parede. Aí, por exemplo, eu quero criar essa parte aqui, né? Um exemplo. Começar daqui. Essa distância, geralmente, a gente coloca assim de 10 centímetros, mais ou menos, essa distância aqui da parede, dessa parede para essa porta aqui. A gente coloca uns 10 centímetros por aí, tá? Mas depende do projeto. Aí, nesse caso aqui, vamos deixar 10 centímetros mesmo. Então, eu venho aqui, qual é essa distância daqui para cá? É 1,80, né? Então, 1,80, depois eu tenho a parede. Então, eu venho aqui, ó. Coloco um 1,80. Para cá, escrevo 1,8. Daqui para cá, 1,8. Então, aqui é 10. Oh, faz o quê? É 10 centímetros, então é 0,1, né? Aqui, ó. 0,1. Aqui é 15, né?
0,15. É aqui, ó. Então eu tiro com a ferramenta Trim, né? Eu venho aqui, ó. Removo. A porta, eu acho que a proporção aqui está errada, né? Que ele fala que a porta tem 0,25, mas enfim. Vou deixar em 0,25 mesmo, não vou alterar isso não. Vem aqui. Vou botar aqui 0,25. Não, tá muito estranho essa distância aqui. Vamos deixar uma distância aí de 75. Não sei quanto, mais ou menos quanto é uma. Vou deixar 75 mesmo. Então, 0,15. Ferramenta Trim. Essa parte aqui. Tá. Daqui para cá é 2, né? Mas antes a gente vai tirar essa linha aqui que a gente acabou fazendo. Pronto. A distância daqui é 2. E aí vocês fazem como vocês quiserem, tá? Mas aqui eu tô... Aqui é 2. E essa distância daqui para cá é 1,80, né? Na verdade é 1,80 mais a espessura da parede. Então é 1,95, né? Daqui para cá, 1,95. Aqui, ó. 95. Pronto, eu aqui a linha daqui para cá, 0,15. Aí aqui eu peço a distância, né, que é 1,80. E prontinho. Aí eu removo essa parte aqui com o trim, né? Então aqui, ó. Removo o trim. Removo essa linha aqui também que eu criei. Né? Vamos criar a porta. A porta a gente pode deixar, sei lá, tem uns 90 centímetros daqui para cá, né? Então, vem aqui, ó. Seleciona a ferramenta Line. Cai 0,90. Assim, mais ou menos. Vamos deixar ela com 3 centímetros. 0,03 para cá. Bom, como que eu crio esse arco que está aqui? Né? Como a gente viu na segunda aula. A gente vem aqui em arco e utiliza essa opção, Start and Direction. Então a gente define começo, final e quando tiver 90 graus aqui a gente faz esse arco. Tá? E aí, né, tem que ser sabe Peraí, Lucas, consegue repetir de novo? essa parte aqui. Isso, do arco. Tá. Você vem aqui, ó, em arco, Start and Direction, seleciona o começo, enfim, pode ser qualquer lado, né? Você vem aqui, final, e você faz, quando ele estiver no reto aqui, nesse caso é 0 graus, então vai aparecer essa linha tracejada aí, né? Para ela aparecer, novamente eu tenho que estar com esse Object Snap Tracking ativado, o Auto Snap, tá? Tem que estar ativado, tá? Para essas linhas auxiliares aparecerem. Tá? Pronto, aperta Enter. Aperta Enter o que? Aperta, clica e ele aparece. Né?
E o texto, você sabe como fazer, né? Que eu acabei de ensinar. É isso, eu acho que eu acabei falando praticamente as principais ferramentas que a gente utiliza no AutoCAD, né? Tem essa camada também, mas não vai dar tempo de a gente falar. Esse exercício, né, de fazer essa planta vai ser obrigatório para quem é trainee da empresa Júnior, tá? Eu vou dar um prazo para vocês fazerem. Ela é bem simples, não vai, acho que não demoraria nem uma hora para fazer essa planta, tá? E vocês me entregarem. E as pessoas que não são trainee da empresa Júnior, fica como atividade, tá? Para fazer essa planta abaixo, tá? Deixa eu só criar a cota, tá? Então, eu tenho aqui essa cota aqui de 1,80. Vamos criar essa cota aqui de 2,85, tá? Que vai daqui até aqui. Tá vendo aqui, ó? Acabei não falando da cota line, só da linear, né? Você tem a cota angular, raio, diâmetro. Então, por exemplo, como é que eu utilizo a cota align, né? Para retas que estão, para segmentos que estão inclinados. Por quê? Porque a cota tem que estar alinhada, align, né? Então vem aqui, ó, align e crio essa cota aqui, tá? Ela está muito grande, inclusive. Posso alterar ela aqui, o tamanho dela, tá? Tá no standard, tá vendo? E ela está na horizontal. Eu posso colocar ela, como eu falei para vocês, né? Em standard, eu posso aqui editar, ó, modify. Posso deixar ela alinhada, tá vendo? Está alinhada. Enfim, a diferença dessa para a linear é que se eu botasse a linear, ela não ficaria alinhada, né? Porque ela tá aqui, tá vendo? Ela ficaria assim. Tem cota de raio, tá? De circunferência. Tem cota de diâmetro, tá? De raio. Tá muito grande, é só digitar depois, tá? Cota de diâmetro. Cota de ângulo. Então, eu posso criar aqui dois segmentos. Para saber o ângulo que tem entre essas duas retas. Aqui angular. Seleciono as duas retas. E crio a minha cota, tá? Vamos criar essa cota aqui, né? Exatamente como está aqui, né? Dessa forma aqui. Então, vem aqui. Não está linear mesmo. Daqui para cá. Ela está muito grande, né? Seleciono ela. Vamos trocar essa para standard mesmo. Então, veja que ela está alinhada, ela está centralizada, mas ela não está alinhada, né? E ela está na vertical. Então, vem aqui, annotation, vamos editar ela. Tá? Ela está em vermelho também. Então, aqui text, colocar vermelho. Ela está na horizontal. Pronto. Aí. E a unidade é 2, né? A precisão é 2. Não sei porque deu 2,70, era para ser 2,85, mas enfim. Isso dá para trocar a precisão dela.
Na verdade, a precisão a gente define lá nas unidades que a gente viu, né? Então, inis, a gente define a precisão de 4, por isso dá 4. Então, deixar 2, ué. Deixa eu ver aqui. Aqui altera aqui mesmo, função de erro. Modify. Primary units aqui. A gente define a precisão, né? Tem 2 lá, então a gente deixa em 2. Pronto. É isso, pessoal. Jéssica colocou já a lista de presença? Jéssica? Pronto. Eu vou dar um prazo para o pessoal que é trainee, né, da empresa Júnior, que entrou agora. Eu vou dar um prazo aí de 5 dias, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ah, tranquilo. Alguém teve alguma dúvida dessa aula? Não. Não, né? Ficou bem claro. Tá. Pode ser uma semana assim. Pode ser. Tranquilo, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem também do AutoCAD, tá? Se eu puder... Não, tranquilo, Carlos. Tranquilo. Qualquer dúvida do AutoCAD que vocês tiverem, né? Se eu puder ajudar, vocês podem mandar uma mensagem para mim no privado, tá? É isso. Obrigado pela atenção, pela presença. Tchau. Valeu, gente. Parabéns, Lucas. Gostei bastante das aulas. E até a próxima. Até a próxima.